Olá pessoal, vamos estudar aqui o custo de mão de obra direta. Vamos entender o que é custo de mão de obra direta e o que envolve este conceito. Então, os objetivos desta aula são os seguintes: apresentar o conceito de mão de obra direta e calcular o custo dessa mão de obra direta. Mas fica a seguinte pergunta: por que devemos estudar o custo de mão de obra? Nós sabemos que a mão de obra ela está presente tanto na área de produção de bens e serviços, quanto na área administrativa. Ora, a mão de obra aplicada, utilizada na área administrativa, denominamos de despesas. Então, os salários e encargos sociais do pessoal que trabalha na área administrativa são denominados de despesas. Mas, na produção de bens e serviços, muda essa história. Por quê? Porque a mão de obra utilizada na produção de bens e serviços, nós denominamos de custos. Então vejam, nós observamos aqui a mão de obra presente tanto na área de serviços, tanto na área de serviços, quanto na área industrial. Observem, a mão de obra na educação, temos aqui o professor, que é uma mão de obra. A mão de obra no hospital, temos aqui a figura dos profissionais de saúde, que também são mão de obra, que podem ser representados pelos enfermeiros, médicos, odontólogos, assistentes sociais, psicólogos, técnicos em enfermagem, auxiliar de enfermagem, entre outros profissionais. Temos aqui a mão de obra na oficina mecânica. Então, o custo desse profissional que atua como mecânico na oficina é mão de obra, ele representa uma mão de obra. Temos aqui a mão de obra, a figura do padeiro, que trabalha lá na panificação. Então, temos aqui a mão de obra utilizada na indústria. Temos aqui a mão de obra utilizada na indústria automobilística. Então, esse funcionário aqui é mão de obra. E a mão de obra na construção civil, onde temos aqui a figura da mão de obra. Vocês podem observar o seguinte: antes de falar sobre o que é mão de obra direta, é preciso lembrar o significado da palavra mão de obra. Então, vocês podem observar que o que nós temos em comum aqui nessas figuras, nessas imagens, é a figura humana, é o trabalho manualmente empregado. Então, esse termo mão de obra se refere ao trabalho manual empregado na produção de bens e serviços. Portanto, quando nos referirmos à mão de obra, essa nomenclatura faz referência ao trabalho manual empregado na produção de bens e serviços. O custo dessa mão de obra é todo o valor destinado ao pagamento da força de trabalho de uma empresa. E a força de trabalho está aqui representada por cada um desses profissionais. Nessa conta denominada mão de obra, custo de mão de obra, estão incluídos os gastos com benefícios e encargos sociais e trabalhistas, bem como a própria remuneração paga aos empregados, aos colaboradores. Parece muita coisa, mas a verdade é que são todos conceitos simples e que nós vamos aprender nessa aula. O cálculo desse custo de mão de obra envolve outras questões que não serão abordadas aqui, mas o básico será o suficiente para poder nós avançarmos. Mas é importante você ter noção do que engloba o custo da mão de obra, porque isso impacta diretamente em outros aspectos no dia a dia da empresa, como o fluxo de caixa e a produção. Esse custo de mão de obra não deve ser menosprezado pelo gestor, sob pena de perder o controle sobre a produtividade e ociosidade de seus funcionários. Informações vitais, essenciais para a tomada de decisão. Dessa maneira, compreender o custo de mão de obra permite um planejamento mais qualificado, tomada de decisões mais acertadas e entendimento mais completo de todos os valores que compõem os custos do seu negócio. Portanto, vamos conferir aqui o significado do que é a mão de obra, quais são os tipos de mão de obra. Então vejamos. Para efeito de apuração dos custos de produção,
Existem lá no chão da fábrica, no galpão da indústria, no processo, dois tipos de mão de obra: a mão de obra direta e a mão de obra indireta. Vejamos. A mão de obra direta é aquela relacionada aos gastos com o pessoal envolvido de modo direto com a produção de determinado bem ou serviço. É o trabalho diretamente empregado na fabricação de um bem ou serviço. Essa mão de obra, ela compreende os salários mais os encargos sociais e trabalhistas, tais como INSS, FGTS, seguro contra acidentes de trabalho, 13º salário, férias e etc. Vejam, vamos entender por que mão de obra direta. Quer dizer, o custo da mão de obra direta diz respeito aos valores destinados ao pagamento dos profissionais que são responsáveis pelo que a empresa faz. Para você entender melhor, é só pensar em uma indústria de peças automotivas. Neste caso, o custo da mão de obra direta envolve aqueles profissionais que atuam na linha de produção das peças. É só você pensar em uma indústria de pães, uma panificação. Neste caso, da panificação, o custo da mão de obra envolve aqueles profissionais que atuam na fabricação de pães, biscoitos e outros produtos que a padaria, a panificação oferece. Outra particularidade da mão de obra direta é que, do ponto de vista da contabilidade de custos, é possível mensurar a quantidade de mão de obra utilizada na produção. Trata-se de uma característica que não está presente na mão de obra indireta, que vamos explicar daqui a pouco. Então vejamos, uma importante particularidade da mão de obra direta é que é possível mensurar a quantidade de horas de mão de obra utilizada na produção. Quando isso acontece, estamos tratando da mão de obra direta. A mão de obra direta é aquela que pode ser identificada em cada produto, pois há uma medição objetiva de quanto tempo cada funcionário trabalhou em cada produto ou serviço e quanto custa a hora de cada operário ou funcionário no produto ou serviço elaborado. Mas como fazer isso? Para isso, a empresa deve manter controles que permitam a perfeita identificação da mão de obra em cada produto ou serviço elaborado. Para isso, apontamentos são feitos em mapas, boletins de mão de obra diários, facilitando a atribuição do valor respectivamente gasto para cada produto. Não tem como fugir dos apontamentos, dos mapas, dos boletins diários. A mão de obra direta será atribuída diretamente à produção em função do tempo efetivamente trabalhado na produção, que é em horas ou minutos, multiplicado pelo valor da taxa do custo da mão de obra por hora ou por minuto. Portanto, uma particularidade fundamental, uma característica importantíssima da mão de obra direta é que é possível mensurar a quantidade de mão de obra utilizada na produção do bem ou do serviço. Se houver possibilidade de haver essa mensuração, estamos tratando da mão de obra direta. Por outro lado, se não houver essa possibilidade, estaremos nos referindo à mão de obra indireta. Se não é mão de obra direta, vai ser mão de obra indireta. E o que é a mão de obra indireta? A mão de obra indireta é aquela relacionada aos gastos com o pessoal que atua na empresa, lá no chão da fábrica, no galpão da indústria, porém, não tem uma interferência direta na produção de bens ou serviços. Essa mão de obra indireta compreende também salários e encargos sociais e trabalhistas, tais como INSS, FGTS, seguro contra acidente de trabalho, 13º salário, férias, etc. Lembrando bem que esse INSS aqui é o INSS empresa, é a cota patronal, a contribuição previdenciária empresa. Esta mão de obra indireta
vocês observam que ela está lá, atuando na empresa, lá no chão da fábrica, no galpão, mas ela não tem um envolvimento direto no produto. Ela não tem um contato físico. Mas lá no chão da fábrica é preciso que se tenha um gerente, um supervisor, um chefe, um dirigente, um engenheiro de produção, um analista de custos, um contador de custos. Esses profissionais atuam no chão da fábrica, mas não têm um contato direto com o produto. Não é possível mensurar a quantidade de horas que ele se envolve lá na produção. Portanto, a mão de obra a mão de obra indireta está associada aos operários cuja função não está diretamente relacionada ao produto, mesmo que eles sejam fundamentais à atividade de produzir. Para elucidar, podemos aqui dar alguns exemplos de trabalhadores diretos e trabalhadores indiretos. Vejam bem, os trabalhadores diretos, como vimos antes, são aqueles que se envolvem diretamente no processo. Então imaginemos aqueles operários que operam a máquina. Eles naturalmente estão na linha de produção de um componente. Então vejam, o pintor, o torneiro, o soldador, o cortador e o prensista são exemplos de operários diretos. Mas, enquanto isso, um operário que atua supervisionando esses profissionais diretos, que é encarregado do setor, um profissional que faz a manutenção ou ele é ajudante, está englobado como mão de obra indireta. Essa mão de obra indireta, ela ainda pode ser subdividida em duas. Mão de obra direta que pode, com menor grau de erro e arbitrariedade, ser alocada ao produto, e a que se refere às chefias de departamento. Portanto, a mão de obra indireta é aquela que está presente no processo, mas não tem um envolvimento direto com o produto. Portanto, aí você visualiza na construção civil o engenheiro, o chefe da construção, o gerente da construção. Na planificação, o gerente industrial, o supervisor, o encarregado do setor. Essa mão de obra indireta não tem um contato direto com o produto. Mas como é que a gente separa a mão de obra direta da mão de obra indireta? É possível? Vejam, lá no chão da fábrica, nós temos o seguinte, nós temos o profissional, temos a mão de obra. Se houver possibilidade de mensurar, de quantificar, de conhecer o tempo despendido, o tempo utilizado, o valor da mão de obra aplicada no produto será de forma direta, objetiva, por medição. Então aqui, temos aqui a mão de obra direta. Observem, havendo a possibilidade de mensurar, quantificar, conhecer o tempo utilizado, o valor da mão de obra aplicada no produto ou no serviço será de forma direta, objetiva, porque houve uma medição. Entretanto, se não houver a possibilidade de mensurar, de quantificar, de conhecer o tempo despendido, o valor dessa mão de obra aplicada no produto será de forma indireta, rateada, subjetiva. Portanto, mão de obra indireta. E lembrando, essa mão de obra direta, ela é um custo direto. Essa mão de obra indireta, já sabemos que ela representa um custo indireto de produção. Separação entre mão de obra direta e indireta. Vejam esse exemplo. Se um operário trabalha uma máquina na qual é produzido um tipo de produto de cada vez, um tipo de produto, esse operário será considerado mão de obra direta. Todavia, se ele opera uma máquina na qual são fabricados vários produtos, aí vamos para o seguinte dilema. Se houver possibilidade de medir o tempo de produção de cada produto por meio de controles, haverá então a mão de obra direta. Se tivermos que utilizar qualquer critério de rateio para alocar a mão de obra aos produtos, essa mão de obra será indireta. Isso é importante,
Vocês observam que a complexidade na contabilidade de custos surge quando nós temos diferentes produtos e serviços. Se houver apenas um único produto ou serviço sendo elaborado, não haverá essa dificuldade, porque saberemos que os custos serão diretos, mão de obra direta. Mas se eu tenho uma máquina na qual são fabricados vários produtos, ora, aí eu vou para o seguinte: se houver possibilidade de medir o tempo de produção de cada produto por meio de controle, haverá então o custo de mão de obra direta. Esse operário que opera uma máquina na qual são fabricados vários produtos, o custo dele será direto, mão de obra direta. Mas se esse operário opera uma máquina na qual são fabricados vários produtos, se tivermos que utilizar qualquer rateio, essa mão de obra será indireta. Então é importante essa separação entre a mão de obra direta e a mão de obra indireta. Uma outra diferença importante aqui é a seguinte. Vejam, o empregado contratado para ganhar 4.400 por mês. Nós imaginamos que aqui, nesses 4.400, estão a remuneração e os encargos sociais. Aí fica a pergunta, 4.400 por mês. Qual é o custo por hora desse empregado? O custo será de 20. Como? Vamos pegar os 4.400 de custo dele por mês, salários mais encargos, e dividir pela carga horária, pela jornada mensal, que são as 220 horas. Não é? Nós sabemos que a legislação trabalhista ela admite 220 horas mensais. Então eu vou pegar os 4.400, dividir por 220 horas, terei o quê? Um custo por hora de 20. Então, cada hora utilizada no processo vai apresentar um custo de mão de obra direta de 20 por hora. Então, vejam, suponhamos que esse empregado trabalhe, em vez de trabalhar 220 horas, ele trabalha 200 horas por mês e fique 20 horas parado, ocioso, por causa do defeito no equipamento. Ou então, nesse período, ele auxilia na manutenção elétrica da fábrica. Vejam, ele foi contratado para trabalhar 220 horas por mês. Só que dessas 220 horas, que gerou um contrato trabalhista, ele atuou na produção apenas 200 horas e ficou 20 horas ou ocioso, uma ociosidade normal por causa do defeito no equipamento, ou nesse período ele auxiliou na manutenção elétrica da fábrica. Mas eu quero saber o que é o custo de mão de obra direta. Será que são os 4.400? Mas olha, a mão de obra direta é o tempo efetivamente utilizado no processo. A mão de obra direta é aquela que pode ser identificada em cada produto. E eu tenho uma medição objetiva. Então vejam, a mão de obra direta ela vai ser calculada em função do tempo efetivamente trabalhado na produção, multiplicado pelo valor da taxa do custo por hora. Qual foi o custo por hora? A taxa por hora? 20. Então vejam, para a contabilidade de custos, seu salário será dividido em 4.000. Essas 200 horas vezes a taxa, o custo por hora, eu terei aqui 4.400 de mão de obra, não, 4.000, desculpem, 4.000 de mão de obra direta. Esses 4.000 representam o quê? Esses 4.000 refere-se o quê? O tempo efetivamente trabalhado na produção, 200 horas, multiplicado pelo valor da taxa, do custo por hora. Aí teremos 4.000 de custo de mão de obra direta. As outras 20 horas ociosas, uma ociosidade normal por causa de defeito no equipamento, ou então, nesse período, ele auxiliou na manutenção elétrica da fábrica, essas 20 horas aqui, multiplicada pelo custo por hora, vai representar a mão de obra indireta de 400. Por isso que é importante separar a mão de obra direta da mão de obra indireta. Nesse caso aqui, existe a possibilidade de lá no processo um operário considerado direto, por algum outro fator normal que aconteça lá dentro da empresa, ele ser considerado indireto, um custo indireto. Por quê? Porque a mão de obra
direta é aquela que pode ser identificada em cada produto. É preciso que haja uma medição objetiva de quanto tempo cada operário trabalhou em cada produto e quanto custa a hora de cada operário. Quanto tempo ele trabalhou? 200 horas. Quanto custa a hora? 20 por hora. Então a mão de obra direta vai ser o quê? 200 vezes 20. Então 4.000 será o custo de mão de obra direta. O restante fica na ociosidade. Se essa ociosidade for normal, eu terei aqui uma mão de obra indireta de 400. E o total da folha de pagamento na produção vai ser de quanto? 4.400. 220 horas, que é o contrato mensal trabalhista, vezes o custo por hora. E aí eu tenho o total da folha de pagamento da produção. É importante essa separação entre mão de obra direta e mão de obra indireta. Somente relembrando, a mão de obra direta é aquela que pode ser identificada em cada produto. A mão de obra direta é aquela onde a medição é objetiva. Eu consigo mensurar a quantidade de hora de mão de obra utilizada na produção e quanto custa a hora de cada operário. O que é que a empresa deve fazer para poder chegar a esses cálculos? Ela vai ter que manter controles. Controles que possibilitem a identificação da quantidade de horas utilizada em cada produto fabricado. E aí é onde entram os apontamentos, as observações, os registros em mapas, boletins de mão de obra diária, para poder naturalmente facilitar a atribuição do valor respectivamente gasto para cada produto. E o tempo ocioso da mão de obra direta? Nós observamos que a mão de obra direta, ela representa o tempo efetivamente trabalhado na produção. Mas e se houver ociosidade? Observem bem o seguinte: a mão de obra direta, o operário direto que ficar determinado tempo ocioso, o custo relativo a esse tempo é classificado como mão de obra indireta, por não estar ligado diretamente a nenhum produto ou serviço. Foi o que comentamos antes. Se o operário, se o empregado ou funcionário é contratado para trabalhar 220 horas mensais, nasce aí um contrato trabalhista. Mas vejamos, isso não significa que ele vai trabalhar 220 horas mensais, pois se faltar material, se algum equipamento quebrar, se faltar energia, etc., desde que dentro dos limites normais, o tempo ocioso do operário de produção será classificado como custo indireto e deverá ser rateado à produção. Então, observem que a mão de obra direta, ela quase sempre pode ser classificada como custo variável. Porém, o tempo ocioso não será considerado no cálculo e no valor da mão de obra direta. Vejam, das 220 horas contratadas, ele trabalhou no processo apenas 200 horas, a um custo por hora de quanto? De 20. Então, a mão de obra direta será de quanto? De 4.000. Mas houve aqui 20 horas de ociosidade, que a gente vai tratar o quê? 20 horas vezes 20, que é o custo, a taxa por hora, 400. Esses 400, fica aquela dúvida, é uma mão de obra indireta ou uma despesa? Vejam, se a ociosidade aqui ela for normal, quando é que acontece essa ociosidade normal? Se houver falta de material, se algum equipamento quebrar, se faltar energia, ou se houver algum outro gargalo normal existente lá no processo, e desde que dentro dos limites normais, estou repetindo, o tempo ocioso do operário de produção será classificado como custo indireto. Então eu digo que aqui houve uma ociosidade normal. Porém, vejam, se essas situações ocorrem de maneira anormal e os valores envolvidos forem elevados, como na ocorrência de greve prolongada ou grandes acidentes, esse tempo ocioso deverá ser transferido para o resultado. Ou seja, devo considerar como despesa. Então, esta ociosidade desse operário direto será um custo indireto se a ociosidade for considerada normal.
Se ela for anormal, será uma despesa. Assim, nós observamos o seguinte: se o funcionário trabalha 8 horas por dia e dedica apenas 4 horas por dia na fabricação de determinado produto ou elaboração de um serviço, apenas essas 4 horas serão consideradas mão de obra direta. As outras 4 horas são classificadas como mão de obra indireta e deverão ser rateadas à produção, desde que essas outras 4 horas, consideradas ociosas, sejam normais. Aí a gente vai ratear a produção. Se essa ociosidade for anormal, tratamos como despesa. Vejamos, a mão de obra direta é um custo fixo ou um custo variável? Observem bem, gente. Fica aqui aquele dilema: mão de obra versus folha de pagamento. Como a legislação atual brasileira não permite a contratação por hora, é preciso fazer o cálculo do custo do empregado, observando os encargos trabalhistas e os benefícios legais, como plano de saúde, vale-transporte, seguro de vida de cada categoria e seus respectivos acordos sindicais. Esses benefícios variam de empresa para empresa, cada uma tem a sua política salarial. Mas nós observamos que constantes indagações surgem durante as aulas ministradas na nossa graduação sobre a correta definição da mão de obra direta. E aí, nesse ponto, vamos discutir aqui uma linha de pensamento majoritária a respeito deste assunto e respaldada por definições consagradas de pesquisadores que mais entendem do assunto. Um exemplo é o livro do Eliseu Martins. Então vejamos. O Eliseu Martins, no seu livro Contabilidade de Custos, da editora Atlas, descreve que, mesmo que a remuneração do operário seja contratado por hora, esse operário seja contratado por hora, o que ocorre com o seu pagamento no fim do mês? Vou repetir. Mesmo que a remuneração do operário seja contratado, ele seja contratado por hora, o que ocorre com o seu pagamento no fim do mês? Observem que a gente observa aqui, nesses dispositivos legais, o seguinte: a legislação brasileira, diferente de inúmeros países, garante ao trabalhador brasileiro um mínimo de 220 horas. Um mínimo de 220 horas mensais, ou 44 horas semanais. Contudo, ele pode não aplicar essas 220 horas mensais integralmente à produção. O contrato, nesse caso aqui, o contrato de trabalho de 220 horas mensais acabou por produzir um gasto fixo mensal com esse operário. Então, será por isso que a mão de obra direta deve ser considerada um custo fixo também? E aí fica aquele dilema. A mão de obra direta é um custo variável ou é um custo fixo? Convém distinguirmos entre o que seja custo de mão de obra direta e gasto com folha de pagamento. Isso é importante, fazer essa distinção entre o que é folha de pagamento e o que é mão de obra direta. Observem que a Constituição Federal e a CLT garantem ao operário, como já repetimos aqui, o mínimo de 220 horas mensais e 44 horas semanais. Mas já sabemos que esse operário ele pode não aplicar essas 220 horas mensais integralmente na produção. E para garantir o que acabamos de falar, vejam que a Constituição Federal, lá no artigo 7º, inciso 13, garante a duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 44 semanais, facultada a compensação de horários e a redução da jornada mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho. Mas vejamos, volta a pergunta. Mesmo que a remuneração do operário seja contratada por hora, o que ocorre com seu pagamento ao fim do mês? A folha de pagamento vai expressar para ele 220 horas trabalhadas. Ele tem que receber pelas 220 horas
trabalhadas. Mas essas 220 horas trabalhadas não necessariamente pode acontecer na produção. Então, vejam, é isso. No caso comentado, a folha de pagamento ela é considerada um gasto fixo, pelo menos quando não exceder as 220 horas. Observem, a folha de pagamento é um gasto fixo, pelo menos quando não exceder as 220 horas mensais. Mas o custo de mão de obra direta, não. E isso devido ao fato de só poder ser considerada mão de obra direta a parte relativa ao tempo realmente utilizado no processo produtivo e de forma direta e, portanto, variável. Porém, se alguém deixa de trabalhar diretamente com o produto, deixa de ser classificado como mão de obra direta e passa a ser mão de obra indireta se a ociosidade for normal ou despesa se a ociosidade for anormal. Então vejamos, se por exemplo, houver uma ociosidade na produção por diversas razões, tais como já acabamos de mencionar aqui, falta de material, falta de energia, quebra de máquinas, dentro dos limites normais, esse tempo não utilizado será considerado como custo indireto fixo para rateio à produção. Se, por outro lado, esses fatores ocorrerem de forma involuntária, anormal, e o valor envolvido for muito grande, será esse tempo transferido diretamente para o resultado do período, como uma despesa. Portanto, a mão de obra direta não se confunde com o valor total pago à produção por meio da folha de pagamento, de acordo com o contrato de 220 horas por funcionário, mesmo aos operários diretos. Somente se caracteriza como mão de obra direta aquela utilizada diretamente na elaboração do produto. Portanto, a mão de obra direta varia com a produção, portanto variável, enquanto a folha relativa ao pessoal da própria produção é fixa. Essa distinção é de absoluta importância para inúmeras finalidades. Vejam que acabamos de repetir aqui, a folha de pagamento é um gasto fixo, pelo menos enquanto não exceder as 220 horas, mas o custo de mão de obra direta, não. Somente pode ser considerada mão de obra direta a parte relativa ao tempo realmente utilizado no processo de forma direta e variável. Então, a mão de obra direta é um custo variável e a folha de pagamento ela na verdade é um custo fixo. Exemplo, considerar fixa a totalidade da folha de pagamento, no total de 220 horas, sem a segregação das horas efetivamente trabalhadas na produção de um determinado produto. Pode causar sérios problemas na gestão e estratégia de custos. Vou repetir, se nós considerarmos fixa a totalidade da folha de pagamento, considerada no total de 220 horas, sem a segregação das horas efetivamente trabalhadas na produção de um determinado produto, isso pode causar sérios problemas na gestão e estratégia de custo no que se refere à formação do preço de venda e gestão dos custos fixos, principalmente os ociosos. A produção ela pode variar, seja por mudança de pedido, variações nas demandas, por razões técnicas, falta de materiais, equipamentos, manutenção, por razões naturais, enchentes, alagamentos, ou por razões sociais, como greves. Deste modo, variando a produção, varia também a mão de obra direta envolvida na produção. Por essa razão, a mão de obra direta ela é sempre um custo variável e a folha de pagamento um custo fixo. Deste modo, ainda que a folha de pagamento do pessoal da produção seja fixa, o custo de mão de obra direta será variável, pois o tempo que o pessoal de produção trabalha diretamente no processo, deste ou daquele produto ou serviço, varia, assim variando o tempo efetivamente consumido na produção. A mão de obra direta será sempre variável. Mas, será que a mão de obra direta pode ser considerada um custo fixo? Vejam, nós temos aqui o exemplo
de uma mão de obra considerada fixa. Quando é que essa mão de obra direta é tratada como um custo fixo? Pode existir uma exceção, tratando a mão de obra como fixa. Tal fato ocorre quando existe um equipamento que tem o seu volume de produção ditado por regulagem. Aumenta ou diminui o volume da produção, mas continua o mesmo número de profissionais direto trabalhando, pelo menos dentro dos limites, pelo menos menos dentro de certos limites. Nesse caso, essa mão de obra direta assume o comportamento de custo fixo. Então vejam, nós temos aqui esse operário que está aqui regulando essa máquina. Esse operário tem um salário contratual fixo por mês e ele consegue regular a produção somente operando essa máquina. E, conforme essa regulagem ditada por ele, a produção pode aumentar ou diminuir, mas o profissional continua sendo o mesmo número de profissionais. Então, esse é um exemplo no qual a mão de obra, mesmo sendo direta, é tratada como custo fixo. O enfoque de mão de obra como custo fixo, de mão de obra direta como custo fixo, para fins de certas decisões, vai ser estudado no enfoque gerencial de custos. E aí, fica aquela pergunta: como calcular o custo de mão de obra direta? Temos aí as variáveis que envolvem o custo de mão de obra direta: salários, férias e adicionais de férias, 13º salário, FGTS, INSS, contribuição da empresa, seguro contra acidente de trabalho e contribuição para o sistema S. Então vejam, a mão de obra direta, pelo que nós observamos aqui, ela representa o quê? O salário nominal, aquele salário básico, né? Mais os encargos sociais. Como calcular isso? O custo da mão de obra direta por hora. Pega o salário mais os encargos sociais dividido pelo número de horas trabalhadas. Exemplo, um salário de 2.000 mais os encargos sociais de 36,8% e as horas trabalhadas 220 horas. Como é que a gente calcula a taxa horária, o custo de mão de obra para cada hora trabalhada? Pega os 2.000, que é o salário nominal, mais os 36,8% sobre o salário nominal, dividido pelas 220 horas. Ora, o salário mais os encargos corresponde a 2.736 de mão de obra. Dividido pelas 220 horas contratuais, teremos aqui 12,43 por hora de mão de obra. Isso mostra que, para cada hora utilizada no processo, vamos ter o quê? 12,43 de mão de obra. Ou podemos detalhar mais, trabalhar até 6 casas decimais após a vírgula para poder chegar a um valor mais próximo. Mas o certo é que cada hora de mão de obra direta trabalhada, vamos aplicar um custo de 12,43 por hora. Vejam, para o cálculo do custo da mão de obra direta, temos 2 tipos de semana. Existem aqueles operários que trabalham no regime da semana inglesa e aqueles outros operários ou funcionários que trabalham no regime da semana não inglesa. Então vejam, o que é a semana inglesa? Quando é que acontece a semana inglesa? A semana inglesa, ela ocorre quando o empregado trabalha de segunda a sexta, além da jornada normal, para compensar o sábado que não vai ser trabalhado. É o dia de folga. Então, como é que a gente faz esse cálculo? Pega a quantidade de horas semanais, em regra 44 horas, mas podem ser 40 ou 30, e divide pelos 5 dias. Suponhamos uma jornada semanal de 44 horas. Qual vai ser a jornada? 44 horas dividido por 5 dias. Teremos aqui 8,8 horas por dia. Mas por que 8,8 horas por dia? Para poder compensar o sábado que não vai ser trabalhado, porém remunerado. Isso é importante. No regime da semana inglesa, o empregado trabalha de segunda a sexta.
mas tenta compensar o sábado não trabalhado. De que forma? Compensando pela carga horária. Ele trabalha 44 horas por semana, suponhamos uma jornada semanal de 44 horas, durante os 5 dias, ou seja, ele trabalha 8,8 horas por dia para compensar o sábado não trabalhado, porém remunerado. Quando o empregado trabalha 6 dias por semana, portanto, sem a compensação do sábado, aqui ele vai trabalhar de segunda a sábado. Considerando o regime de 44 horas semanais, ele vai ter uma jornada diária de 7 horas, 33 horas por dia, ou seja, 44 horas dividido por 5 dias. Isso vai corresponder a 7 horas e 20 minutos. Então vejam, na semana inglesa, ele tem que compensar o sábado não trabalhado. Então, para compensar esse sábado não trabalhado, ele tem que exceder um pouquinho a sua carga horária, em 5 dias. Mas na semana não inglesa, ele trabalha de segunda a sexta, em tese, 8 horas, e no sábado mais 4 horas. E aí a gente pega as 44 horas, considerando uma jornada de 44 horas semanais, divide por 5 dias para encontrar uma jornada diária de 7 horas, um terço de uma hora, ou seja, 20 minutos. É importante esses dois tipos de semana para poder fazer o cálculo do custo de mão de obra. Um exemplo prático aqui. Suponhamos que um trabalhador seja contratado por 100 por hora, para ganhar 100 por hora. A gente sabe que o contrato trabalhista, ele é mensal, porque a legislação garante ao empregado o mínimo de 220 horas. E nesse cálculo das 220 horas, vezes a taxa horária, nós descobrimos que o custo por hora é de 100. A jornada máxima de trabalho permitida pela Constituição é de 44 horas semanais. A jornada máxima, sem considerar as horas extras. O trabalhador foi contratado para ganhar 100 por hora, vimos aqui já. A jornada de trabalho é de 44 horas, também já vimos aqui, e a semana é não inglesa. A semana de 6 dias, sem compensação do sábado. Semana inglesa. Então, qual vai ser a jornada diária? Pega as 44 horas, que é a jornada semanal, e divide pelo número de dias, 6 dias, porque a semana é não inglesa. E aí nós vamos encontrar 7,33 horas por dia. Então, a primeira pergunta a ser feita é a seguinte: quantas horas em um ano esse operário pode estar à disposição da empresa? Quantas horas? Eu quero saber, durante um ano, quantas horas ele vai estar à disposição da empresa. Podemos estimar o número máximo de horas que um trabalhador pode oferecer à empresa da seguinte forma. Durante o ano, nós temos 365 dias. Os repousos semanais são de 48 dias, ou seja, 11 meses. 48 dias. As férias, 30 dias. Feriados, 12 dias. Então, durante o ano, ele vai estar à disposição da empresa 275 dias. Ou seja, dos 365 dias, a gente subtrai os repousos semanais remunerados, que são preferencialmente os domingos. Isso vai dar o quê? 48 dias. Menos as férias, que é de um mês, 30 dias, menos os feriados, que a empresa estipulou aí, feriados nacionais, talvez alguns municipais ou estaduais, 12 dias durante o ano. Então, durante um ano, ela vai estar lá à disposição da empresa, esse operário vai estar à disposição da empresa, no chão da fábrica, durante 275 dias. Ora, 275 dias, mas por dia, quantas horas? 7,33. Então, a gente vai encontrar aqui a jornada máxima diária, né? E o número de horas que ele vai estar por ano. Eu vou pegar 275 dias, multiplicar por 7,33 e encontrar 2.016,7 horas por ano. 2.016,7 horas por ano é a quantidade de hora que esse operário vai estar à disposição da empresa durante um ano. Vamos expressar esse quadro aqui melhor. A gente precisa entender isso aqui melhor. Vejamos, repetindo. O trabalhador foi contratado para ganhar 100 por hora. Visualizamos. A jornada, vimos que era de 44 horas semanais.
A semana ela é não inglesa, ou seja, 6 dias sem compensar o sábado. A jornada diária já calculamos, que são 7,33 horas por dia. Eu quero saber o número máximo de horas que um trabalhador pode oferecer à empresa durante um ano. Quantas horas? Então veja esse raciocínio, gente. Durante um ano, nós temos 12 meses. Ou seja, 12 meses ou 52 semanas. 52 semanas representam 52 domingos, 52 segundas, 52 terças, 52 quartas e assim sucessivamente. 52 semanas. E o mês, meses trabalhados, são 11. E as férias, um mês. Ou seja, durante um ano, durante os 12 meses, ele tem férias, ele tem trabalhados 11 meses e tem férias de um mês, o que corresponde a 4 semanas. Então, observem que das 52 semanas do ano, ele folga 4. E dentro dessas 4 semanas, estão aqui 4 domingos. Então, vejam, o número total de dia por ano, 365 dias. E aí a gente pergunta, quantos repousos semanais remunerados ele terá durante o ano? Por que, Valdemir? Porque durante o repouso semanal remunerado, ele não trabalha, mas ele recebe. Então, temos durante o ano 52 repousos semanais. 52 semanas, 52 domingos, preferencialmente. Menos as 4 semanas de férias, vamos encontrar aqui o quê? 48 dias. 48 domingos, preferencialmente, ou outro dia, que ele folga. Ele folga, ele reposa, mas ele é remunerado. Então, dos 365 dias, vamos subtrair aqui 48 dias. Vamos subtrair também um mês de férias, que são 30 dias. Vamos subtrair também os feriados, que foram aqui estimados em 12 dias. E aí, nós vamos observar o seguinte, que dos 365 dias do ano, ele vai estar à disposição da empresa para trabalhar apenas 275 dias. A outra diferença aqui, praticamente 90 dias, ele vai estar sem trabalhar, mas sendo remunerado. Se ele vai ser remunerado, é custo. E aí vamos pegar esses 265 dias e multiplicar pela taxa horária, a quantidade de horas por dia. 275 dias multiplicado pela taxa horária diária, vamos encontrar aqui durante um ano 2.016,7 horas por ano. Essa aqui é a quantidade que ele vai estar, a quantidade de horas que ele vai estar lá diretamente envolvido no processo. É a previsão para um ano. Mas vamos ver. Eu quero saber qual é o custo por hora. Como calcular o custo por hora de mão de obra direta? Como é que a gente vai fazer isso aí? Vejam, nós sabemos que a mão de obra ela envolve salários mais os encargos. Então vejam, temos aqui de salário. O empregado foi contratado para ganhar 100 por hora. Quantas horas ele está disponível durante o ano? 2.016,7 horas. Se ele ganha 100 por hora, então 2.016,7 vezes 100, eu tenho aqui 201.670 de salários durante o ano. Durante o ano. E os repousos semanais, onde ele descansa, mas ele recebe? Nós temos 48 dias vezes 7,33 dias, o que corresponde a 352 horas de repouso semanal. Multiplicado por 100, vamos encontrar quanto aqui? 35.200. Vamos repetir. Ele folga, ele tem de repouso durante o ano 48 dias, que podem ser 48 domingos ou outro dia. Eu cito domingo porque o domingo é o preferencial, mas nada impede que seja um outro dia. Ou seja, durante o ano ele tem 48 dias que ele reposa, mas ele é remunerado. Como é que eu calculo o custo desse repouso? Pego os 48 dias, multiplica a jornada diária e o custo por hora. Então vejam, os 48 dias vezes a jornada diária, eu chego a 352 horas. Para cada hora ele recebe 100, então o custo aqui vai ser de 35.200.
E as férias? As férias é de um mês. 30 dias vezes a jornada diária, eu vou ter quanto aqui? As 220 horas de um mês. 220 horas vezes o quê? O custo de 100, o valor contratual, o valor para o qual ele foi contratado, por hora, de 100. Então, as férias vai representar um custo de quanto aqui? 22 mil. Temos também o 13º salário, que também corresponde a um mês. 220 horas, vezes 100 por hora. Então, 13º salário, 22 mil. Mas sobre essas férias aqui, incide o adicional constitucional de férias, de 1/3. 1/3 de C. Quanto foi C? 22 mil. Então, 1/3 de 22 mil dá 7.333. E temos os feriados, que são 12 dias, nos quais ele não trabalha, mas ele recebe. Então, 12 dias vezes a jornada diária dá quanto? 88 horas, vezes os 100 por hora, para o qual ele foi contratado. Então, esses feriados aqui, que não serão trabalhados, vai representar um custo de 8.800. Com isso, temos aqui 297.003,30, que é a remuneração, salário, mais os repousos semanais, mais as férias, mais o 13º salário, mais o adicional constitucional, mais os feriados. Eu tenho aqui 297.003. Isso daqui é o custo de mão de obra direta? Ainda não. Porque faltam o que, gente, aqui? Faltam os encargos. Eu vou ter que acrescentar aqui os encargos. Os encargos sociais e trabalhistas. Os encargos aqui. Terei que adicionar para aqui embaixo encontrar o quê? Aqui sim, encontrar o custo de mão de obra direta. Então, eu já tenho aqui os salários, mais os benefícios, mais os direitos sociais e trabalhistas. Encontrei aqui a remuneração. A remuneração 297.003. Mas eu preciso acrescentar aqui o quê? O custo. O custo de mão de obra direta. Mas para calcular esse custo de mão de obra direta, eu tenho que acrescentar os encargos. E quanto custa, qual o valor desses encargos? Vejam, além da remuneração anual de 297.003, a empresa é obrigada a recolher as seguintes contribuições. E aí temos INSS de 20%, Fundo de Garantia de 8%, Seguro Acidente do Trabalho 3%, Salário e Educação, Contribuição para o Sistema S, INCRA, SEBRAE, e aí temos 36,8% de encargos. E aí, qual é o custo anual da mão de obra? Eu vou pegar o valor da remuneração, 297.003, mais esses 36,8% de encargos. Quanto é que fica isso? Vejam aqui. Esses 297.003, que é o total da remuneração anual do empregado, foi 297.003,30, valores aproximados. Aqui a gente acrescenta os 36,8% de encargos. Encontramos aqui 109.297,20. Somando essa remuneração mais esses encargos sociais, vamos encontrar um custo total anual de mão de obra direta para a empresa de 406.300,50. 406.300,50 valores aproximados. É o custo total anual da mão de obra direta. Mas eu quero saber o valor mensal. Para calcular o valor mensal, eu pego isso aqui e divido por 12. Para calcular o valor por hora, eu vejo que o operário foi contratado para ganhar 100 por hora. Para calcular esse valor por hora, basta pegar os 406.350, que é o valor anual, e dividir pela quantidade de horas previstas para serem trabalhadas anualmente. E aí nós vamos perceber que o custo da mão de obra direta por hora é de 201,40. Ou seja, cada hora trabalhada na produção de bens e serviços vai custar quanto? 201,40 por hora. Então, observem que de um valor contratual de 100 por hora, a empresa vai pagar mais do que o dobro. Vai pagar
201,40. Então, essa mão de obra direta aqui, a gente observa o seguinte: cada hora trabalhada vai custar 201,40. Portanto, uma hora de trabalho na produção de bens ou serviços vai custar quanto? Uma hora vezes a quantidade de horas, vezes a taxa por hora, eu tenho um custo de mão de obra direta de 201,40. Se forem 2 horas, teremos 2 horas vezes a taxa por hora, 402,80. Veja a relação direta. 3 horas, temos 3 horas vezes 201,40, que é o custo por hora, 604,20. Para 4 horas, observem, teremos 4 horas vezes a taxa ou o custo por hora, e aí teremos um custo de mão de obra direta de 805,60. Então vejam que esse custo de mão de obra direta, ele é variável. A relação ela é direta. Portanto, a mão de obra direta é um custo variável. Mas só relembrando, ainda que a mão de obra direta seja considerada um custo variável, pois ela representa o tempo que o pessoal de produção trabalha diretamente envolvido no processo deste ou daquele produto ou serviço, a folha de pagamento do pessoal da produção será um custo fixo. Isso é importante. É um custo fixo. Então, com isso, a gente fecha a aula sobre o custo da mão de obra direta e eu recomendo que vocês assistam aos vídeos nos quais vamos resolver alguns exercícios, alguns casos práticos. E aqui temos as referências que foram utilizadas para essa aula. Crepaldi, René Gomes Dutra, o Eliseu Martins, que é a referência básica, e o Paulo Viceconte Silvério das Neves. Essas 4 referências. Então, voltemos lá nos exercícios práticos.